Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. E mais uma vez aqui nessa breve reflexão, nessa madrugada, com um versículo para fortalecer a nossa fé, que encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 5, quero ler com vocês o versículo 23, que diz assim, ó: Quando vocês ouviram a voz do Senhor que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim. Glória a Deus. Quem está narrando aqui, e até mesmo é o autor de Deuteronômio, é o profeta e libertador Moisés, irmãos. E ele está aqui fazendo uma retrospectiva. Esse livro de Deuteronômio, ele tem uma singularidade. Ele é escrito praticamente a mesma coisa que os outros livros que ele escreveu, só que agora para algumas pessoas que eram uma nova geração, porque Deus literalmente teve que matar a antiga geração, que fala justamente de morrer o velho homem, porque eles tinham uma mentalidade ainda do Egito. Billy Graham, ou não sei se é Billy Graham ou é C.S. Lewis que vai dizer que Deus libertou o povo do Egito e levou ao deserto. Agora era necessário tirar o Egito de dentro do povo. E muitas vezes somos assim, irmão, nós recebemos a salvação, recebemos a libertação, mas nós precisamos passar por uma transformação. E esse versículo fala de algo excepcional, que foi a ação do Senhor, que foi justamente quando ele deu as tábuas da lei, e Moisés está só narrando o fato. A palavra, e eu aprendo algumas coisas, porque a palavra fala assim, ó: quando vocês ouviram a voz do Senhor que vinha do meio da escuridão. Irmãos, e muitas vezes Deus permite nós caminharmos em trevas, Deus vai permitir muitas vezes a dor, a angústia, que a morte chegue bem perto de nós, porque são nos momentos de mais densas trevas, nos momentos em que a dor lateja em nosso coração, no momento em que nós nos sentimos desesperados, que o nosso coração está aflito. É no meio daquilo, no meio daquela tormenta, que nós conseguimos meio que ouvir uma voz, e essa voz é como se fosse uma luz, como se fosse um farol, apontando em direção à voz do Senhor. A voz do Senhor, ela pode vir de qualquer forma, irmãos. Eu não estou aqui ditando uma regra, eu não sou a favor de regrinhas, mas são nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós procuramos justamente nos orientar pela voz do Senhor. E isso é o que eu quero dizer sobre esse primeiro tópico aqui desse versículo que eu aprendo. Nos momentos de dificuldade, que nós buscamos ouvir a sua voz para nós nos dirigirmos. Então foi naquele momento ali, eles ficaram com medo, eles ficaram temerosos, era um momento de dificuldade, em que Moisés estava tentando orientar o povo e passar a instrução que Deus tinha dado. A palavra fala assim, ó: enquanto o monte ardia em chamas. E assim como Moisés viu a sarça ardendo, irmão, e a sarça não se consumiu, o monte também estava em chamas, mas não se derretia. A presença de Deus, ela causa um temor para nós e ela causa um certo ardor, mas nós não nos consumimos, nós somos como aquela sarça que arde no meio do deserto. Aquilo quer dizer justamente a presença de nós, a presença do Espírito Santo, é a ação de transformadora de Deus em nós. O fogo sempre vai dizer do fogo consumidor, mas também vai dizer que ele vem como uma ação transformadora. João Batista, quando disse que Jesus viria e que ele, o que viria era maior do que ele fala assim: eu vos batizo com água, mas virá um muito mais poderoso que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E o fogo é o agente transformador. Nós percebemos que o fogo é o que dá os arremates finais, justamente naquelas três figuras a qual Deus se coloca durante toda a palavra. A primeira que nós podemos colocar é justamente o oleiro. Nós somos como um vaso na mão do oleiro, e o oleiro usa o fogo para dar aquela rigidez, aquele arremate final no vaso. O ourives, que também é uma figura e remete à figura do Espírito Santo, ele usa o fogo para separar as impurezas do metal precioso, do ouro e da prata. E o carpinteiro também, o carpinteiro é a figura do Senhor Jesus, ele usa o fogo justamente para a madeira ficar um pouco mais flexível e um pouco mais
fácil de ser trabalhada, vamos dizer assim. Então o fogo ele sempre terá uma ação de transformação na palavra de Deus. Deus, ele é fogo consumidor, e a palavra fala que o monte ardia em chamas, mas o monte não se derretia. Isso quer dizer que nós suportamos tudo aquilo que vem do Senhor, e ele jamais vai agir de forma premeditada a querer nos levar a um lugar de destruição completa. E a palavra diz mais, irmãos. A palavra pega e termina assim, ó, fala assim, ó, enquanto o monte ardia em chamas, então todos, fala assim, ó, então todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim. E Moisés era o profeta naquele momento. Moisés era um homem que detinha a palavra de Deus. Moisés era um homem que tinha a direção de Deus. Então se aproximar fala justamente de se aproximar de Deus, que é nos momentos de trevas, é um momento em que ele começa a trabalhar em nosso coração, que no momento em que ele começa verdadeiramente a nos trazer para mais perto deles, e que esses momentos costumam ser sim muito doloridos e muito sofridos, mas são nesses momentos que nós nos aproximamos de Deus. Tiago 4,8 vai dizer: aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. E esse é o teor da mensagem, irmão. É que nada mesmo que está acontecendo com você, meu irmão, nada mesmo que está acontecendo com você, mesmo que você se encontre em um período de escuridão profunda, ou mesmo que você se encontre num período a qual o Senhor está justamente por meio do seu fogo santo, limpando algumas sujeiras, aparando algumas arestas, ou até mesmo dando forma a esse vaso que eu tenho plena convicção que será usado como um vaso honroso na presença do Senhor, ele não perdeu o controle da sua vida. Ele só está agindo para um bem maior, e esse bem é para você. Pensando nisso, quero deixar um versículo que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar por isso? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, nesse firme propósito, Pai, de transformação, de mente renovada, de fogo do Espírito e da ação que vem do Senhor para nos transformar à imagem e semelhança do Teu Filho amado. Nós queremos nos entregar ao processo, nós queremos confiar no processo, nós queremos honrar o processo, queremos ir além. Não nos deixa só, Pai, nos momentos em que nós não quisermos ir, segura na nossa mão, revela-te em amor e em bondade para nós. Sabemos que é preciso cumprir cada etapa, então não queremos abandonar. Por isso, ajuda-nos, Pai, justamente a respeitar o processo do propósito. É o que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, aprenda a respeitar o processo do propósito. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês todos possam ficar com mais essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.